em primeiro lugar, explica o que é um arquétipo e depois disso, o que é um arquétipo dentro de uma estratégia, dentro de uma metodologia voltado para um cliente que compra e para alguém que oferece um produto e um serviço. Tá. Na época, o seu Itamar, ele moldou a Embeleze baseado em arquétipos e ele teve especialistas de fora do Brasil que ajudaram ele. Ele pagou muito caro por isso. E quando ele pagou muito caro por isso e viu a coisa acontecendo na empresa dele, uma empresa que anuncia no BBB a vida inteira, um dos maiores patrocinadores do BBB. E ele vendo que as palavras que ele mudou nos produtos e nas campanhas, que mudava o faturamento dele. Então ele falou, isso é a chave do negócio. Então ele acreditou naquilo ali. Só que aí que tá. Ele falava disso com as pessoas e as pessoas não davam credibilidade para ele, mas porque não entendia. É aquele negócio. Tô falando de um cara ali de camadas da personalidade sexta, sétima, conversando com a galera de quarta, quinta, um designerzinho e tal. Então a galera tinha uma dificuldade de aderir a isso. E quando ele viu minha vontade, ele falou, não, vou ajudar esse rapaz aqui a entender mais, mesmo porque ele também tinha o desejo. Ele era um cara que veio do nada, lá do interior do Rio de Janeiro e tal, e construiu um império, né? Então ele acreditou muito em me ensinar. Legal. Agora, falando de arquétipos ali na prática, até começando do início, por que a Embeleze fez isso e como ela faz isso. Definindo o arquétipo ali, que é o principal dela, direcionado para a mulher brasileira, e você vai entender o que eu estou falando. Hoje, a gente tem como referência 12 arquétipos definidos pela Carol Pearson no livro Herói Fora da Lei. Ali foi criado de forma estratégica, ou seja, ela absorveu por mais de 30 anos todo o material do Jung e concluiu que poderia ser usado de forma comercial, porque os arquétipos são usados para fazer uma leitura do ser humano de uma escala evolutiva dele mesmo, a evolução do próprio indivíduo na análise de um psicólogo, um psicoterapeuta. Então, o psicoterapeuta tinha a leitura do Jung como uma forma assim, olha, o paciente entrou no consultório dele, contou uma história, ele começa a mapear qual que é aquele arquétipo ali que está mais presente naquela pessoa e baseado nisso, ela entende quais são as premissas que aquela pessoa tem na vida dela, o que ela valoriza, quais que são os problemas daquele arquétipo ali. Então, nada mais é do que um padrão de comportamento humano usado pela psicoterapia para ajudar aquela pessoa a evoluir. Ela mesma, ou seja, ela precisa se evoluir, o psicoterapeuta entende de arquétipos e ajuda aquela pessoa ali. Tanto que, há pouco tempo atrás, eu acredito que ainda acontece, os psicoterapeutas mal falam de arquétipos com seus pacientes, porque não faz sentido, é algo de bastidores. A Carol Pearson fez uma leitura boa disso e colocou para o marketing, né? Dentro da Embeleze, a gente não usava esses 12 arquétipos, usávamos quebrar o código da nossa persona. E a persona era a mulher brasileira. Então, a gente entendia do consciente, o inconsciente que a gente ia trabalhar ali, dos símbolos que a gente ia trabalhar, mas necessariamente não fala de arquétipos. E aí eu trago uma coisa aqui interessante. Hoje em dia, quando os marqueteiros, a maioria fala dos 12 arquétipos, em geral todos falam de forma superficial. Luan, por que quase ninguém fala de forma profunda nos arquétipos? Porque é muito difícil. Exige uma prática, né, um estudo e uma prática muito grande. Então você pega, Luan, quem que entende realmente de arquétipos hoje? Tem que ver quem entende de pessoas. Então se você começa a entender de pessoas, seja psicoterapeuta ou não, você começa a entender dos arquétipos. Cara, isso que você falou mata um monte de paradigma que a gente ouve para cima e para baixo. Inclusive eu sou um cara que rebato muito isso. Eu vejo hoje cara de 18, 19, 20 anos, eu sou o governante maior, o sábio maior, o cara não tem nem vivência de vida, não tem nem vivência hoje com pessoas, e com 18 anos ele já é um governante. Cara, você vai fazer a retratação de um governante ou de um sábio, o cara tem 40 anos, 35, 40 anos, ele tem uma experiência de vida onde ele conseguiu absorver muita informação, ter experiência com pessoas, com liderança, etc e tal. É claro que existem perfis psicológicos que você fala, pô, esse cara, sei lá, você vai dar um exemplo aí, depois explica, um fora da lei que vai amadurecendo, ele tem um caminho de jornada do herói, aí depois ele maduro, ele vai
passar a ter ali uma possibilidade de ser um governante, um sábio, etc. e tal. Explica para a galera por que é muito confundido hoje essa questão de sou um governante e não estou um governante ou estou um fora da lei. Eu entendi muito bem aí que você falou que é um pouco transitório. Então a pessoa ela vai evoluindo, ela vai amadurecendo. Então eu imagino que tem um lado meio sombrio, um lado mais positivo do negócio. Sim. E eu tô falando isso pelo seguinte, ok, entendi essa primeira parte, mas para a pessoa que está aqui assistindo e não ficar embaralhada na cabeça, como que isso funciona na prática? Tá. No desenvolvimento da individualidade, o seu desenvolvimento pessoal, ele começa lá na sua infância, você vai se desenvolvendo ao longo da vida, você tem basicamente 3 etapas. Você tem a formação do ego, você tem o momento da sua jornada e você tem o self. O que é essas 3 etapas? Lá no início da sua vida, você se relaciona de forma básica com as coisas. Então, suas emoções mais básicas, proteção, amor, as coisinhas mais basiquinhas da sua vida ali até os 15 anos. Quando você entra na jornada, onde você tem o herói, você tem o fora da lei, é o momento que você está se desafiando. Sabe aquela coisa assim do cara virar para você e falar assim, você não vai conseguir. Você fala, eu vou conseguir sim, filho da mãe. Eu vou conseguir e eu vou fazer acontecer. Ou seja, você está fazendo de uma forma diferente. Algo trouxe para dentro de você e você está numa escada evolutiva. E o self é quando você se encontra. Ou seja, eu me encontrei, eu estou um pouco mais confortável na minha vida, me sinto um pouco mais de serenidade. E esse processo, às vezes tem pessoas que não se desenvolvem tão bem, né, ficam travadas lá no ego. Basicamente são pessoas que não se colocaram à prova na vida. Quando você se coloca, aquela mulher, por exemplo, que se engravidou por acidente, ou o cara que casou muito cedo, ou perdeu um parente próximo, como mãe e pai, ou perdeu até mesmo um filho, essas pessoas passam por momentos dentro dela que são tão fortes que fazem ela evoluir. Aí ela entende que a vida exige um pouco mais de paciência, exige um pouco mais de entendimento da vida, um pouco mais de calma, e ela começa a evoluir. As pessoas que hoje, às vezes você fala, né, um jovem de 20 anos, até mesmo 30 anos, fala que é governante, né, ele tenta provar isso para ele, no fundo ele sabe o quanto a vida dele está bagunçada. Ele quer colocar aquilo ali, mas ele não consegue. E aí vem o peso de tentar sustentar aquilo. E eu tenho hoje mentorados, tenho a minha mentoria, e eu escuto, às vezes, as pessoas falam, Luan, eu estou tentando me comportar como sábio, só que parece que não é tão eu. Ou então, uma mulher que tenta trazer ali o amante e fica aquela coisa carregada, cheia de vermelho, batom muito forte. Fica caricato, né? Um negócio meio estranho, né? Fica caricato. E eu entendo muito bem essas pessoas, porque o marketing está aí para trazer coisas que pareçam novas para as pessoas, trazer uma sensação de coisa nova, de grandes oportunidades, como os arquétipos, e o marketing trabalha muito bem isso para te vender. Só que como ele vende de uma forma superficial, você acha que aquilo ali é uma verdade, que você pode simplesmente ativar os arquétipos em você, você acredita, você começa a fazer, depois você começa a perceber que você não consegue sustentar. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que elas conhecem os arquétipos, começam a mudar seu Instagram, aí ela não consegue sustentar, porque, por exemplo, o governante está falando de pessoas de muito alto nível. Hoje é raríssimo você conhecer um governante real, que dominou sua vida, que tem controle sobre tudo, que além de ter uma empresa, ter um grande negócio, ou ter dado bem ali na carreira dele de CLT, ele tem uma família que ele consegue cuidar e ele não corrompe os próprios valores. Ele não vai para balada atrair a esposa, ele não viaja ficar longe dos filhos, ele valoriza as duas coisas. Isso é muito difícil de fazer e isso está numa escada evolutiva. Então é natural que você entenda que ali você passou dos 30 anos, você pode começar a se imaginar como um governante. Mas antes disso, é uma tarefa praticamente impossível. Então não dá para você simplesmente dizer, eu vou ativar. Você pode tentar, mas o peso desse tentar pode te prejudicar muito.